Hello, English students! Bem-vindos a mais uma lição. Eu sou o Teacher Dilo, o seu professor de inglês, e hoje eu vou te ensinar como utilizar o Present Perfect in English. Como utilizar então o Present Perfect, o presente perfeito em inglês. Lembrando que essa é uma videoaula que eu envio para os meus alunos particulares de inglês. E se você ainda não é o meu aluno particular de inglês, eu vou deixar passando aqui na tela o meu WhatsApp para você entrar em contato comigo para eu te explicar como que funciona a minha metodologia, como que funcionam as minhas aulas, valores, etc, certo? Você pode começar a estudar inglês em qualquer época do ano, basta só entrar em contato comigo. Vamos para a lição então, vamos ver quando que a gente utiliza então o Present Perfect. Lembrando que você que está assistindo essa aula, é recomendado que você tome nota, copie os exemplos, dê pausa, repita depois que eu falar, dê pausa, repita as frases para praticar a pronúncia, anote a tradução, se você gosta de tradução, copie as formas afirmativa, negativa e interrogativa, faça a sua colinha, que aí depois, durante a aula, vai facilitar muito depois que você tiver a aula, então, comigo. Se você tiver uma colinha, vai super ajudar, então, na hora da gente fazer os exercícios juntos, ok? Então, vamos lá. Vamos ver, então, quando que a gente utiliza o Present Perfect, dando uma olhada, então, nesses 4 exemplos que eu tenho aqui na tela. Então, o primeiro é I have seen Titanic many times. I have seen Titanic many times. Eu assisti Titanic, que, by the way, é o meu filme favorito. Gosto muito. I have seen Titanic many times significa eu assisti Titanic várias vezes. Vamos ver o segundo exemplo. I have been to Japan once. I have been to Japan once. Eu estive no Japão uma vez. Eu tive no Japão, ou eu já visitei o Japão uma vez, certo? Esses dois exemplos são frases que a gente utiliza no Present Perfect que focam na ação e não quando que a ação ocorreu. Então a gente tem aqui, ó, foco na ação. Aqui eu quero dizer que eu já assisti o filme Titanic muitas vezes, mas eu não estou dizendo quando especificamente que eu assisti o filme Titanic. O foco é na experiência, na ação de assistir ao filme Titanic. A mesma coisa no segundo exemplo. I have been to Japan once. Eu já visitei o Japão uma vez. Eu não estou dizendo aqui quando que eu visitei, o foco é apenas na minha visita ao Japão, certo? Então aqui, ó, mais uma vez, foco na ação, que é diferente do Simple Past. Se a gente for comparar o Present Perfect com o Simple Past, o que vai acontecer? O Simple Past vai marcar quando a ação ocorreu. Então, uma diferença entre o Present Perfect e o Simple Past é que quando aconteceu a ação, não importa. Enquanto no Simple Past a gente vai usar yesterday, aqueles marcadores de tempo, sabe? Yesterday, ontem, last week, semana passada, last year, ano passado. E assim por diante, eu não posso utilizar esses marcadores de tempo com o Present Perfect, ok? Por quê? Porque aqui o meu foco é na experiência e não quando a experiência aconteceu, que é o foco do Simple Past, ok? Outra forma de utilizar então o Present Perfect é quando ele tem uma ligação com o presente momento. Por exemplo, I have studied all day. I have studied all day. Eu estudei, ou eu tenho estudado o dia inteiro. Olha a segunda frase. I haven't eaten all day. I haven't eaten all day. Eu não comi o dia inteiro. Preste atenção aqui. Ligação com o presente momento. A gente utiliza o Present Perfect também quando uma frase começou lá no passado, mas ela ainda não terminou e ela ainda é ativa no presente momento. Por isso que o nome é Present Perfect. Ele é o presente perfeito, aquele presente que ainda não foi concluído. Que, mais uma vez, também a gente pode fazer uma comparação com o Simple Past. Enquanto o Simple Past ele é utilizado para ações já concluídas no passado, o Present Perfect é o contrário, ele é utilizado para ações que ainda não foram concluídas. Como esses dois exemplos aqui. I have studied all day. Pensa assim, ó, eu
tenho estudado o dia inteiro. Eu comecei lá pela manhã e eu ainda estou estudando. Tipo, sei lá, agora é 4 da tarde. E eu estou desde as 8 da manhã até as 4 da tarde estudando e provavelmente eu ainda vou continuar estudando. Então eu estou estudando, eu tenho estudado o dia inteiro, entende? Então assim, ó, ela ainda é uma ação real no momento presente. Então, conecta com o passado, aliás, começa no passado, mas ainda é real no presente momento. Então, e a gente tem aqui o segundo exemplo, I haven't eaten all day. I haven't eaten all day. Tipo assim, eu tô sem comer o dia inteiro. Eu tô sem comer o dia inteiro. Acordei de manhã, não comi nada, ainda agora são 8 horas. Não façam isso se você está estudando o dia inteiro. Coma alguma coisa. Isso que não é um exemplo muito bom. Então pensa a pessoa que está estudando o dia inteiro e ainda não comeu nada desde a hora que acordou, né? Então pensa, a pessoa acordou às 8 horas e ainda agora são 4 horas da tarde e a pessoa ainda não comeu nada. I haven't eaten all day, ok? Vamos ver agora então como que a gente faz a estrutura do present perfect no afirmativo, negativo e interrogativo. Para formar então a estrutura do present perfect na forma afirmativa, o que a gente vai precisar? A gente vai começar a frase com o nosso sujeito da frase. Vocês lembram quem são os sujeitos da frase? Os sujeitos da frase são I, you, we, they, quem mais? He, she and it, certo? Então eu começo com eles e eu vou utilizar o meu verbo auxiliar de acordo, então, com o sujeito da frase. Se eu tiver aqui I, you, we e they, eu vou utilizar have. Se eu tiver he, she ou it, eu vou utilizar has, ok? Mais o past participle do verbo, mais o verbo principal. Lembrando que esses são verbos auxiliares, mais o meu verbo principal no past participle, certo? O past participle é aquela terceira coluna dos verbos. Se a gente for pegar, por exemplo, o verbo ver, né? Eu tenho se, que é no presente, no infinitivo, só, que é no passado, e aí o past participle vai estar aqui na terceira coluna, que é o sim. Para os meus alunos eu vou enviar então uma lista com os verbos no particípio passado mais comuns em inglês, certo? Então só para você saber, então o past participle vai ser esse aqui, né? Então vai ser ver, vi, visto, certo? Então essa é a forma no afirmativo. Eu ainda posso fazer contractions, eu posso contrair isso, né? Então, por exemplo, aqui um exemplo vai ser I've, you've, we've, they've. Se eu quiser contrair aqui, eu posso dizer his, ou she's, ou it's, ok? Mais o past participle. Vamos ver a forma negativa. Ó, para fazer a forma negativa, o que a gente vai precisar? Mais uma vez, o sujeito da frase, que são esses carinhas aqui, mais o have ou has, respeitando os sujeitos da frase, mais o not. Para fazer a negativa, então, eu tenho que incluir o not mais o pp, o past participle. O verbo na forma do past participle, ok? Para fazer a negativa, eu posso fazer, por exemplo, deixa eu pegar aqui um outro exemplo, you haven't. Ou então, she hasn't. Certo? Depois, durante a aula, então, a gente vai ver mais exemplos de frases no afirmativo e no negativo utilizando essas contrações, ok? Vamos ver então agora no interrogativo, a interrogative. Eu vou começar então a frase com o meu verbo auxiliar, né? Com o meu verbo auxiliar, mais o sujeito da frase, mais uma vez respeitando sempre aqui, né? She, he e it, eu vou utilizar has. We, they, I, you, eu vou utilizar o have, ok? Mais o verbo no particípio passado e o meu ponto de interrogação para formar a frase na interrogativa. Então, essa é a estrutura do present perfect no afirmativo, no negativo, no interrogativo, certo? Faça sua colinha, pause o vídeo, copie esse esqueminha aqui, que vai ser muito útil depois na aula, quando a gente estiver fazendo os exercícios. Agora eu vou vir com vocabulário extra que a gente utiliza com o present perfect.
Então, pessoal, para finalizar essa aula, então, a gente vai ver aqui extra vocabulary. Vocabulário extra que a gente utiliza normalmente com o present perfect. Então, a gente tem essa palavra aqui, already. Already é utilizado para frases positivas, como nesse exemplo aqui, ó. I have already seen Titanic a million times. I have already seen Titanic a million times. Eu já assisti Titanic 1 milhão de vezes. Already, ok? O already dá uma ideia de já. A próxima palavrinha que a gente utiliza com o present perfect é a palavra never. Never, então, vai ser utilizado com frases negativas. Olha esse exemplo. I have never eaten sushi. I have never eaten sushi. Eu nunca comi sushi. E a gente tem também o yet. O yet, então, pode ser utilizado tanto em frases interrogativas quanto frases negativas. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Have you finished your homework yet? Have you finished your homework yet? Ele também dá essa ideia de já, né? Mas aí ele é utilizado em perguntas. Você já terminou o seu tema de casa? E eu digo assim, no, I haven't yet. No, I haven't yet. Não, eu ainda não terminei. Então, dá essa ideia de ainda, dá essa ideia de já, certo? Diferentemente do already, tá ok? Então, assim, ó, lembre-se que o particípio passado dos verbos que a gente não encontra naquela... Peraí que meu cabo enroscou aqui. Ó, a parte dos verbos que a gente encontra lá naquela lista de verbos do presente, do past participle, dos verbos irregulares, ok? Então, see é irregular, eat é irregular, mas eu tenho também os verbos regulares em inglês, certo? Lembra lá do simple past? Então, aqui, ó, quando o verbo termina em ed, ele é regular. Então, ele não vai estar naquela lista de verbos irregulares para a gente utilizar o past participle, que eu mencionei lá no começo do vídeo. Ok? Durante a aula, então, se você é meu aluno, eu explico melhor, a gente se aprofunda um pouquinho melhor nessa diferença entre verbos regulares e irregulares. Ok? Então, essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Lembre-se de tomar nota, fazer sua colinha aí, que agora, durante a aula comigo, então, a gente vai fazer exercícios extras e depois a gente vai partir para conversação, né? Porque as minhas aulas são muito focadas em conversação. Se você ainda não é meu aluno de inglês, entre em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou te dar todas as informações necessárias para você começar a estudar inglês right away, imediatamente, certo? Muito obrigado por assistir. Eu vejo você na minha próxima aula. Bye!